Exatamente. Agora, enquanto estas palavras são formadas, tem duas pequenas dobras de tecido na minha garganta que estão, tipo, se chocando e ondulando mais de 100 vezes por segundo. Então, hoje a nossa análise aprofundada vai mergulhar no Guia Prático de Fisiologia da Voz, a edição de 2024 a 2026. A missão é desvendar essa engenharia microscópica e oculta. Com certeza. E é uma mecânica fascinante, sabe? Porque a gente costuma achar que é só abre a boca. Mas a fala depende de um equilíbrio, assim, muito frágil entre a pressão do ar, a tensão muscular e o espaço onde esse som ressoa. Uhum, é um sistema bem delicado. Sim, se uma dessas engrenagens falha, bom, o sistema inteiro desaba. Certo, para entender o som, a gente precisa primeiro olhar para a fonte, para o motor que alimenta isso tudo. A base começa lá na coordenação pneumofônica, ou seja, o ar dos pulmões subindo e gerando pressão. Exato. Mas o que eu achei muito louco é que, nas pregas vocais, a vibração não é uma batida rígida, tipo duas mãos batendo. Não, de jeito nenhum. É um movimento bem fluido, é o que chamamos de onda mucosa. E a velocidade dessa onda é justamente o que define se a voz soa mais grave ou aguda. Ah, as frequências, né? Isso, por questões puramente anatômicas. Em homens, essa vibração acontece em média de 80 a 150 Hz. 150 vezes por segundo, caramba! Pois é bem rápido. E já nas mulheres, as pregas costumam ser mais curtas e finas, então elas vibram mais rápido ainda, ali entre 150 e 250 Hz. Certo, vamos desempacotar isso um pouco porque a estrutura física disso é curiosa. Até pouco tempo atrás, acho que muita gente imaginava as cordas vocais como cordas de violão super esticadas. É um mito muito comum. Mas a fisiologia mostra 5 camadas distintas baseada na teoria corpo-cobertura do Irano. Então seria mais preciso a gente imaginar, sei lá, um lençol grosso e com várias camadas balançando ao vento. Olha, essa analogia é excelente. Porque se for assim, faz sentido que um arranhão na superfície desse lençol estrague o movimento de um jeito muito diferente do que um rasgo na base do tecido. O que é fascinante aqui é justamente isso. Na prática clínica, existe uma regra de ouro na laringologia. Se o problema é superficial, tipo um nódulo na cobertura, isso quebra a fluidez da onda. O lençol não ondula direito. Exato. Agora, se a lesão atinge o corpo, que é a camada mais profunda, como no caso de uma cicatriz, a própria estrutura de suporte é destruída. Nossa, muda tudo. Muda completamente. O tratamento e a recuperação mudam porque a mecânica do defeito é outra. Mas se a gente ouvisse só essa onda mucosa pura saindo direto da laringe, aparecia um zumbido estranho, né? Não ia ter formato de palavra. E é aí que entra o trato vocal. Sim, a garganta, a boca e o nariz. Tudo funcionando como um grande filtro acústico. E o tamanho dita as regras? Certo. Isso mesmo. Homens têm um trato vocal de uns 17 centímetros, enquanto das mulheres tem cerca de 15. 2 centímetros de diferença? Pois é, e esses 2 centímetros a mais funcionam como uma câmara acústica maior, que naturalmente amplifica as frequências mais baixas e profundas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque se a gente pensar no trato vocal como o corpo de madeira de um violoncelo e a laringe como a corda, se alguém tem uma voz muito soprosa, fraca, o problema está no violoncelo ou na corda? Se conectarmos isso ao quadro geral, na imensa maioria das vezes, o vazamento está na corda. Ah, entendi. Para o som sair limpo, a válvula lá no motor precisa fechar perfeitamente. E o que controla esse fechamento é o nervo laríngeo recorrente. Se o músculo cricoaritenoide lateral paralisa, fica uma fenda. O ar escapa antes mesmo de virar som. Caramba, e o guia fala que uma lesão bilateral nesse nervo é gravíssima, né? Sim, é uma emergência de via aérea porque a glote simplesmente não abre para passagem de ar. A única peça que não obedece a esse nervo principal é o músculo cricotireoide, que faz os agudos e tem uma fiação própria pelo nervo superior. É uma redundância anatômica muito louca. E para avaliar tudo isso, os médicos usam a videolaringoestroboscopia. Isso, uma câmera com luz que pisca em sincronia com a voz. Dá aquela ilusão de ótica de câmera lenta. Exatamente. Só assim dá para enxergar a onda mucosa em ação e cruzar isso com as análises acústicas do computador. Sabe de um dado dessa nossa exploração toda que ficou martelando na minha cabeça? Qual? A estrutura dessas 5 camadas da prega vocal começa a se formar na gestação.
mas a maturação só termina de verdade lá na adolescência. É um tempo gigantesco de construção. Exato. O que me faz pensar o seguinte: será que a textura única da nossa voz adulta guarda um registro físico, silencioso, de como a gente usou ou abusou dela durante toda a infância? Nossa, é uma reflexão maravilhosa. É como se a laringe guardasse um diário histórico esculpido na própria garganta. Fica o convite para quem acompanha a gente refletir sobre isso. Muito bom. É algo para se pensar na próxima vez que qualquer